Eu tinha 48 anos quando pedi demissão. Sim, você ouviu certo. Quase 50 anos de idade, 2 filhos para criar, aluguel para pagar e eu decidi largar tudo. Não foi por impulso, foi por sobrevivência. Talvez você me julgue agora. Talvez pense, quem em sã consciência deixa um emprego fixo nessa idade? Mas e quando esse emprego já não te dá mais vida? Quando você acorda e sente como se estivesse entrando num túmulo todo dia? Foi isso que eu sentia. Eu era supervisor numa empresa de logística. Ganhava meu salário no fim do mês, mas vivia apagado, frustrado, engolindo sapo e me perguntando onde foi parar o meu sonho. O estopim veio numa sexta-feira. Tive uma crise de ansiedade dentro do banheiro da empresa. Sentei no chão, tremendo, suando e ali, sozinho, me dei conta de que aquilo não era vida. Eu estava cansado de fingir que estava tudo bem. E foi naquele fim de semana que eu tomei a decisão que mudou tudo. Na segunda-feira, entrei na sala do gerente, com o coração batendo na garganta e disse, eu tô indo embora. Claro que ninguém entendeu. Riram. Alguns me chamaram de louco. E talvez eu fosse mesmo. Mas eu preferia ser um louco livre do que um prisioneiro de um crachá. Você já teve que recomeçar do zero depois dos 40? Se sim, comenta aqui, porque só quem vive sabe o peso de cada passo. Eu saí da empresa com uma pequena rescisão e um carro velho que mal passava no Uber. Comecei como motorista de aplicativo. Rodava o dia todo. Literalmente. Teve dia que saí às 6 da manhã e voltei depois da meia-noite. Mas pela primeira vez, eu estava no comando. E isso fazia toda a diferença. Foi numa corrida comum, levando uma senhora para fazer exames, que eu ouvi dela algo que mudou minha visão. Ela disse, você tem jeito com as pessoas. Você deveria fazer algo seu. Eu não sabia o que era esse algo meu, mas aquilo ficou na minha cabeça por semanas. A ideia de montar uma frota própria começou pequena. Primeiro, aluguei meu carro para um primo desempregado. Depois, comprei um carro usado financiado e contratei outro motorista. Em menos de 6 meses, já tinha 4 carros rodando com minha placa. Eu cuidava de tudo, manutenção, escala, treinamento. Acordava cedo, dormia tarde, mas sorria. Sim, sorria porque finalmente eu estava construindo algo que era meu. E se você está assistindo isso agora, talvez esteja no ponto exato da sua vida em que precisa ouvir isso. Eu não sou um gênio. Não herdei nada. Não tive padrinho. Tive medo, sim. Tive dúvida também. Mas acreditei que ainda dava tempo. E deu. Quer saber o que aconteceu depois? Quantos carros eu tenho hoje? Como transformei isso numa empresa de verdade, com CNPJ, funcionários registrados e até parceria com empresas? Fica comigo até o final dessa história e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de largar tudo depois dos 40? No começo, tudo era improviso. Eu anotava os horários dos motoristas num caderno velho, fazia a manutenção dos carros com mecânicos de confiança e os pagamentos eram combinados no WhatsApp. Nada muito profissional, mas funcionava, porque tinha algo que eu nunca abri mão: respeito. Eu tratava cada motorista como um parceiro. O que eu não suportava no antigo emprego, eu fiz questão de não repetir com eles. Mas acredite, nem tudo foi fácil. Um dos primeiros motoristas que contratei bateu o carro no segundo dia. Outro sumiu com o veículo por 3 dias. Tive que ir atrás, conversar com a família, buscar o carro pessoalmente numa comunidade do outro lado da cidade. Foi um teste. Um daqueles momentos que a vida te pergunta: você quer mesmo isso? E sim, eu queria. Porque quando você recomeça depois dos 40, você não tem o luxo de desistir fácil. Você já sentiu isso? Como se cada passo errado te custasse muito mais do que custaria aos 20? Se você entende o que estou dizendo, comenta aqui com "eu sei como é". Então, comecei a estudar. Sim, aos 49 anos, eu virei aluno de novo. Pegava vídeos no YouTube sobre gestão de frota, contabilidade básica, até administração de conflitos. Fiz um curso gratuito de empreendedorismo pelo Sebrae e outro sobre liderança emocional. Não tinha dinheiro para faculdade, mas tinha sede de aprender.
e fui aplicando tudo o que podia aos poucos. Com o tempo, criei uma rotina profissional. Ficha de cada motorista, planilha de gastos, contratos simples com regras claras. E aí veio o momento que me marcou. Fechei meu primeiro contrato com uma empresa. Eles precisavam de motoristas para a entrega de documentos e confiaram em mim. Foi uma virada. Passei a acordar às 5 horas da manhã, não mais por obrigação, mas por propósito. Tinha dias em que eu me sentia esgotado, claro, mas bastava lembrar de onde eu saí para entender o tamanho da minha conquista. De um homem cansado, apagado no escritório, para um empreendedor respeitado, com pessoas dependendo do que eu estava construindo. E sabe o que é mais louco? A transformação mais profunda não foi nos carros, foi em mim. Eu, que sempre tive medo de mudanças, aprendi que a vida começa a florescer quando você aceita deixar morrer aquilo que já não serve mais. Quantas vezes você já se agarrou a algo por medo de perder o pouco que tinha, mesmo sabendo que aquilo já não te fazia bem? Se essa pergunta te fez pensar, escreve aqui: eu também estou pronto para mudar. Quando completei 50 anos, eu já tinha 8 carros na frota e 3 motoristas trabalhando comigo há mais de um ano. Fiz questão de comemorar com eles. Organizei um almoço simples num galpão alugado e, antes de servir, falei olhando nos olhos de cada um. Vocês não são apenas motoristas. Vocês são parte da minha virada. E talvez, se você está vendo esse vídeo agora, seja porque também está pronto para escrever sua virada. E talvez esteja esperando um sinal. Então deixe eu te dizer, se você está vivo, ainda dá tempo. No próximo trecho dessa história, eu vou te contar como transformei essa pequena frota numa empresa registrada, como abri CNPJ, contratei minha primeira funcionária administrativa e, o mais importante, como tudo isso impactou meus filhos. Você quer saber como foi ver o olhar deles me enxergando, não mais como pai frustrado, mas como exemplo de coragem? Abrir o CNPJ foi mais simbólico do que eu esperava. Era só um número, um documento, mas para mim, representava algo muito maior. Era como gritar para o mundo: agora é oficial. Isso aqui não é um bico, é meu negócio, é meu legado. A sede da empresa era simples. Uma sala nos fundos de um estacionamento com uma mesa improvisada, um computador antigo e uma estante cheia de papéis. Mas eu entrava ali com orgulho. Cada canto daquele lugar era fruto de escolhas difíceis. Nenhuma delas fácil, nenhuma sem dor, mas todas necessárias. Contratei minha primeira funcionária com o coração na mão. Tinha medo de não conseguir pagar, medo de estar indo rápido demais, mas eu lembrava de como era trabalhar sem ser valorizado. E prometi a mim mesmo que ninguém passaria por isso comigo. Treinei ela com carinho, mostrei cada etapa da operação, dividi até os erros que eu cometi no começo. Ela me olhou e disse: "Você é diferente." E eu sorri, porque sim, eu já era outro homem. Aquele supervisor apagado do passado já não existia mais. O que mais me emocionava era perceber o reflexo disso em casa. Meus filhos começaram a perguntar mais sobre meu trabalho. Um deles, o mais velho, me ajudava com planilhas, sugeria ideias. Um dia ele virou para mim e disse: "Pai, você não desistiu. Isso é o mais incrível." Naquele momento, eu chorei, porque ninguém vê o quanto a gente segura as pontas por dentro. Ninguém vê as noites em claro, os nãos que a gente engole calado, os dias em que só Deus sabe de onde vem a força. Mas quando alguém que você ama te vê como exemplo, tudo vale a pena. E você, que tá aí assistindo, já sentiu que não era mais visto nem dentro de casa? Já teve a sensação de que seu valor desapareceu depois dos 40? Se isso te tocou, comenta aqui. Ainda há tempo para mim. Eu comecei a dar pequenas palestras em igrejas e grupos de apoio. Nada profissional. Eu só contava a minha história. E cada vez que eu falava, percebia o mesmo brilho nos olhos das pessoas. Gente que só precisava ouvir que não estava sozinha, que não era tarde, que ainda dava tempo. Hoje, aos 52 anos, tenho 14 veículos ativos, 2 contratos fixos com empresas e uma equipe de 12 pessoas. Mas o que mais me orgulha não é o faturamento.
é saber que minha história acendeu a esperança em outras pessoas. Gente que estava quase desistindo e depois de ouvir meu relato, decidiu tentar de novo. Gente que comentou no vídeo anterior dizendo: essa história é a minha. E talvez agora seja a sua vez. Talvez você esteja aí com um talento escondido, um sonho adormecido e a vida pedindo coragem. Então me escuta, não importa a sua idade. O que importa é o que você ainda vai construir com ela. A virada definitiva aconteceu quando fui convidado para participar de um projeto da prefeitura da minha cidade. Era algo voltado para a recolocação profissional de pessoas com mais de 40 anos. Gente que o mercado havia descartado. Eles queriam alguém que representasse uma história de superação e me chamaram. Quando recebi o e-mail, achei que era engano. Eu, que já fui dispensado por ser velho demais para aprender, agora estava sendo chamado para inspirar outros a recomeçar? Era surreal e verdadeiro. Naquela palestra, eu não levei slides nem gráfico. Levei só minha história. Falei com o coração. Eu não sou exceção, eu disse. Eu sou a prova de que com coragem você pode reescrever sua história. E naquele dia, vi senhores e senhoras saindo dali com os olhos cheios de fogo outra vez. Alguns me procuraram depois. Eu fui pedreiro a vida toda. Será que consigo aprender a vender pela internet? Tenho 53 anos e nunca consegui passar de auxiliar. Será que ainda dá tempo de montar algo meu? E a resposta era sempre a mesma: sim. Hoje, minha empresa tem um nome simples: Nova Rota Logística. O nome veio de uma conversa com meu filho mais novo, que me disse: pai, parece que você traçou uma nova rota para sua vida, né? Ficou. E virou verdade. A gente opera com ética, com respeito, com foco em contratar quem já passou dos 40, porque eu sei o quanto dói ser invisível. Ofereço treinamento, apoio, acolhimento. Mais do que motoristas, temos histórias. Cada funcionário é uma nova chance em movimento. Minha esposa diz que pareço outra pessoa, que meu olhar mudou, que o homem que chegou ao fundo do poço aos 48 voltou à tona mais inteiro do que nunca. E sabe o que eu aprendi nessa jornada? Que quando você tem coragem de largar o que te destrói, o que te constrói começa a te encontrar. Mas é preciso agir. Não dá para esperar a vida mudar sozinha. Talvez você esteja aí se sentindo travado, com medo. Talvez pense que é tarde demais, que você não tem mais energia ou que ninguém te daria uma chance. Mas você não precisa da permissão de ninguém para recomeçar. Só precisa decidir. E se essa história te inspirou, comenta aqui. Essa também pode ser minha nova rota. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está parado na beira do caminho achando que tudo acabou. Porque pode ter certeza, o recomeço não tem idade. Ele só precisa de um passo. Se inscreve no canal Recomeço aos 40, ativa as notificações e fica com a gente. Porque toda semana tem mais uma história real que prova. O fim de uma fase pode ser o início do que você nunca imaginou viver. E se quiser que a gente conte sua história aqui um dia, escreve nos comentários. Quem sabe o próximo recomeço que o mundo vai conhecer seja o seu.